Bruna, seja bem-vinda. Ai, Senhor. Eita, tá vestindo um manto bem trajada. Coisa mais linda. Paz, Senhor, meninas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, tá perfeito. Gente, eu tô muito nervosa. Minha mão tá gelada, gelada, gelada. Dá lugar na terra. Vamos para a palavra? Vamos? Livro de Ezequiel, capítulo 37, Mistério. versículo do 1 ao 10. Abram as Bíblias de vocês, a Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. Ezequiel 37, vice? Ah, glória a Deus. Mistério, mistério, mistério. Vou começar a ler, meninas. A mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: Ó querido filho do homem, acreditas que esses ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: Ó Yahvé soberano, só tu o sabes. E ele me disse: Profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim declara o eterno e soberano Deus a estes ossos: Farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo, e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne. E logo em seguida, pele os cobrira. Todavia, eram corpos sem espírito, não havia o fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito. Profetiza, ó Filho do Homem, e convoca o sopro da vida, dizendo: Assim diz Yahvé, o Senhor Deus: Ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me fora ordenado e profetizei. E no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos. E eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Glória a Deus. Então, aqui nós podemos ver que essa visão não foi literal. O Senhor estava levando Ezequiel nesse vale em espírito. E o que me chamou muita atenção, que eu até marquei no versículo 2, foi quando ele falou que os ossos estavam mirrados e ressequidos. E aí eu fui pesquisar, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de pesquisar tudo que eu leio que eu não entendo na Bíblia. Eu também. Eu pesquiso tudo. Aí eu até anotei aqui para falar para vocês, para eu não me perder, não fugir. Mirrado significa algo ou alguém muito magro, franzino, seco ou definhado. Refere-se a algo que murchou, atrofiou ou não se desenvolveu plenamente. E ressequido significa extremamente seco, desprovido de qualquer umidade, murcho ou queimado pelo calor. Porém, outra coisa também que eu pesquisei, se ele falou aqui que os ossos estavam mirrados e ressequidos, dentro dos nossos ossos existe vida. Por que que existe vida? Porque dentro do osso tem tutano, que é a medula óssea,
Tem vasos sanguíneos e tem um tecido esponjoso. Ou seja, não existia mais nenhuma forma de vida ali. E aí, o Senhor ali falando com Ezequiel, dando ordens para Ezequiel. E ontem, quando eu estava meditando, eu pesquisei algumas coisas, mas eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero tirar, assim, falar nenhum esboço que eu tirei da internet. Eu quero que o Senhor fale comigo para que eu venha falar para mim e para quem estiver ouvindo, porque corta aqui primeiro. E ontem, quando o Senhor estava falando comigo, ele me chamou muita atenção acerca de que Ezequiel estava ouvindo o que o Senhor estava falando com ele. Muitas das vezes, a gente se coloca perante o Senhor às vezes está nos mostrando algo e a gente começa a perguntar, não para ouvir o que o Senhor tem para falar. E eu falei assim, Senhor, é verdade. Muitas das vezes a gente vai conversar com o Senhor, vamos para os nossos montes de oliveira, para o nosso quarto secreto, e ali a gente fala, acabou de falar, levanta e vai fazer as coisas. E o Senhor? Aí nós temos a mania de falar assim, mas o Senhor nunca mais falou comigo, mas será que nós estamos parando para ouvir o Senhor falar? Meu Deus, Ou só a gente que está falando e não está deixando ele falar? Porque é um relacionamento, é uma troca. É uma troca. E muitas das vezes também o Senhor quer falar com a gente dentro da palavra e nós estamos com a nossa Bíblia fechada. Se Ezequiel estava ouvindo o que o Senhor estava falando com ele, é porque ele estava posicionado e atento ao que o Senhor queria falar. Ele não estava de qualquer maneira. Até porque essa visão que o Senhor deu para ele foi uma visão de profundidade. É uma visão no mundo espiritual, mas se nós formos ler o contexto, o Senhor estava falando ali sobre o povo de Israel, que era um povo rebelde, que somos nós, o povo rebelde. Nós somos Israel. E me chamou a atenção isso, que nem os ossos tinham vida. E ali no versículo 3, aí o Senhor questionou a Ezequiel, querido filho do homem, acredita que esses ossos secos poderão ter vida novamente? E muitas das vezes o Senhor faz uma pergunta pra gente, eu vou conjecturar aqui. Fique à vontade. Ezequiel tá lá, o Senhor fez essa pergunta para ele, aí ele pensou assim, Senhor, não sei não. Não tem mais nada dentro do osso, tá seco. Mas o Senhor sabe. Porque nós sabemos que muitas coisas pra gente é impossível e pro Senhor não. Tem promessas que o Senhor fez pra gente há muitos anos atrás. Eu tenho visto promessas se cumprindo na minha vida, mas tem algumas que ainda não se cumpriram. E eu fico assim, será, Senhor? Será que era do Senhor mesmo? Aos nossos olhos, tem coisas que vão parecer impossíveis. Mas aqui, no capítulo 37, a gente lendo, nós vemos que para o Senhor não existe nada impossível. Aos nossos olhos, aqueles ossos ali não tinham como reviver de novo. Gente, não tinha como, não tinha nada. Estava seco. E espalhado, não é? Esmagados, espalhados. E a Bíblia fala também que eram muito numerosos. Então, era um vale grande. Tava uma bagunça. Eles cobriam a terra. E, tipo assim, a gente olhando, não sabia o que era do que. Qual cabeça, qual crânio que era de qual esqueleto, a gente não sabia. E aí no versículo 4, o Senhor vai falar para Ezequiel, profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E aí o Senhor falou para Ezequiel o que era para falar, e Ezequiel obedeceu exatamente a ordem que o Senhor deu. Nós lemos aqui que o Senhor falou o que era para ele falar e Ezequiel falou exatamente aquilo que o Senhor mandou. Será que nós estamos falando exatamente aquilo que o Senhor está mandando? Ou será que a gente fala só o que a gente quer? Quando o Senhor manda a gente falar uma palavra dura para alguém, a gente fecha a boquinha e guarda pra gente. Aí tem hora que a gente fala assim, eu tô passando uma prova, não sei porquê. Mas será que nós estamos obedecendo ao Senhor ou a gente está pegando a prova com as nossas próprias mãos? Meu Deus. Porque muitas vezes eu já me peguei assim. O Senhor me dava algo para eu falar
Na maioria das vezes eram palavras duras e eu falava assim, Senhor, não vou falar não porque não sei, vai o que vão pensar de mim. Às vezes tem Só medo que da de um reação. tempo pra cá, o Senhor tem me ensinado que não é sobre o que os outros vão pensar de mim. Eu tenho que me importar com o que Ele está pensando sobre mim, com É, o que Ele acha sobre mim. A minha obrigação é obedecer. Bruna, vai lá e fala isso, eu tenho que falar se a pessoa gostou ou não. É ela e Deus. é, Ezequiel ali, ele fez exatamente o que o Senhor estava falando. E por ele ter obedecido exatamente o que o Senhor estava falando, ele começou a ver aqueles ossos se movimentarem. E o interessante é que, deixa eu achar aqui o versículo, no 7. No 7 ele fala assim: Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. O interessante é que não foi uma parte de um corpo que se juntou na parte de um outro corpo. Cada osso do esqueleto, né, do corpo a que ele pertencia foram se juntando de novo uns aos outros. Os mesmos ossos do mesmo corpo. Não eles ficou uma foram parte de um, se uma parte de outro. organizando. Foi. Isso. E aí, conforme, depois, né, dos ossos se juntando um com o outro, Ezequiel começou a prestar atenção, uma parte muito importante também. Quando nós estamos fazendo aquilo que o Senhor mandou, nós precisamos observar o que está acontecendo à nossa volta. É isso. Não deixar a emoção do momento tomar conta. Nós precisamos estar centrados no que nós estamos fazendo. A palavra do Senhor diz: orai e vigiai. Nós precisamos estar alertas a todo tempo. Vocês acham que foi fácil? A minha semana, depois que Glória falou que eu ia vir aqui trazer uma palavra, vocês não têm noção do que eu passei. Vocês não têm noção de chegar ao ponto de eu falar assim: Senhor, não quero morrer não, Senhor. Eu não conseguia falar, foi no pensamento. Aí eu: Jesus, vem cá, Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi uma guerra. As pessoas não têm ideia. Não Tem tem gente noção. que olha e acha, amiga, que é chegar aqui e aparecer. Exatamente. Estaria aparecendo, não doeria se você fosse falar o que você quer. Mas quando tu tem uma responsabilidade de falar a palavra de vida, é guerra travada, como a Angélica disse aqui. São almas. São almas ouvindo. E aí, logo após os ossos se juntarem osso com osso, ele começou a prestar atenção que estavam surgindo os tendões, após os tendões a carne, e após a carne a pele. Existe um processo. O Senhor poderia ter colocado o corpo ali, levantou, pum. Imediatamente, né? Ele poderia. Imediatamente, ele poderia. Ele não precisava nem de Ezequiel para dar vida a esses ossos. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando? Ele não precisava, o Senhor não precisa de mim e de você. Mas existem pessoas que não têm o ouvido aberto para ouvir o Senhor falar. E aí ele vai usar a gente para poder falar com essas pessoas. Com pessoas que estão mortas espiritualmente. Pessoas que já foram muito firmes com o Senhor e por algum acaso que aconteceu na vida delas, elas acabaram caindo, acabaram se esfriando, acabaram morrendo espiritualmente. E ali teve aquele processo. O Senhor poderia ter colocado o corpo já inteiro ali, com vida, com tudo, mas não. Ele pediu a Ezequiel para profetizar, Ezequiel fez como ele mandou e teve um processo. Primeiro os tendões, depois a carne, depois a pele. O processo foi de dentro para fora. Muitas vezes nós queremos chegar já fazendo. Olha, eu preguei há um tempo agora, tem um mês mais ou menos na minha igreja, ou menos. E eu estudei tudo bonitinho, falei com Glória: ó, Glória, vai ser Bereshit. Chegou no dia do culto, o Senhor mudou a palavra. Ele muda. Me jogou lá para João, falei: Senhor. Ele muda. E aí
Eu fiquei perdida, porque eu falei assim, caraca, antes do culto o Senhor mudou. E eu cheguei na minha igreja, uma guerra danada, tava sem luz. Meu Deus. Eu preguei no escuro, com a luz de celular, mas o meu filho sentou na primeira cadeira para me ouvir pregar. Meu Deus, que coisa linda. E ficou lá quietinho, prestando atenção, ouvindo eu pregar. Gente, não é fácil, porque ele tá entrando na adolescência. Pensa a batalha. E quando eu olhei, que eu vi ele sentado ali me olhando, eu falei, Senhor, que responsabilidade. De fato. Que responsabilidade. E aí eu fiz o que o Senhor estava falando, né? Mas eu fiquei frustrada, porque eu achei assim, que eu já ia chegar, ai, que nem Camila Barros. E não foi! Gente, parecia que eu estava na escola bíblica. É, Foi, uma, eu falei assim, é um processo. falei, Senhor, parece que eu nunca peguei a Bíblia na vida, que vergonha. Mas aí o meu pastor falou assim, ó, foi bom. Meu esposo também falou, amor, foi muito bom. E eu fiquei, não, Jesus, não foi bom. Só que é um processo. Não é do jeito que eu e você queremos. O Senhor, ele trabalha na gente de dentro para fora. Nós precisamos nos disponibilizar para ele trabalhar. Ele não vai chegar invadindo nada sem a gente querer porque ele quer. Não. Ele espera a gente convidar. Senhor, eu quero mudar. E aí ele começa um processo. Não tem como ele colocar algo novo dentro da gente com a gente estando com o nosso interior sujo, cheio de carrapicho. A Bíblia fala sobre o odre, né? O vinho Exatamente. novo em odre velho. Ou um pano novo em tecido velho. Exatamente. Não tem como não. Não tem como. Porque se ele colocar algo novo sem nos limpar primeiro, vai contaminar aquilo que ele tem. E ao invés de ser bênção para a nossa vida e para a vida de outra pessoa, vai se tornar maldição. E não é isso que o Senhor quer. Então nós precisamos saber esperar o processo. E esperar o processo não é murmurando, que nem foi no devocional de hoje que falou lá em Neemias. É ali nos pés do Senhor. A gente foi afrontado, vai lá no Monte das Oliveiras. Olha, Senhor, aconteceu isso, isso e isso. Limpa meu coração. Faz igual Ezequias, Me vamos cobre saber. com teu sangue. Exatamente. Foi ameaçado, que nem Jezabel fez com Elias, e Elias correu para a caverna. Vai lá, Coloca olha, a cara pra subir. estão me ameaçando, tá acontecendo isso, isso, segura na minha mão, não deixa eu cair, não. E é assim, levanta e vai. Confundindo o inimigo, bota o sorrisão, confunde o inimigo, não dá brecha, não dá brecha. Aí tem gente que fala assim, ah, Bruna, mas você não sabe a guerra que eu passo. Vocês também não sabem a guerra que eu passo. Vocês não sabem a dimensão. Não é porque eu não posto que eu não tô passando luta. Gente, é uma guerra danada. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Mas vamos voltar para a palavra. Aí teve o processo ali. O corpo ficou perfeito, porém faltava algo. O espírito de vida. Eram corpos, mas ainda estavam mortos. E o Senhor foi e falou com Ezequiel, agora você profetiza pro Espírito. Veja só, que tremendo. E aí Ezequiel foi, profetizou. E, gente, agora eu lembrei, o Senhor me fez lembrar de um louvor da Bruna Carla que fala sobre isso. Vento do Espírito. É tremendo esse hino, tremendo. E aí Ezequiel profetizou sobre o Espírito como o Senhor mandou. E o fôlego de vida no mesmo instante entraram naqueles corpos, eles ganharam vida, se colocaram de pé, e a Bíblia vai dizer que havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. E eu fiz uma anotação aqui, enquanto Ezequiel profetizava, entrou o fôlego de vida, e eu anotei assim: o Senhor precisava de Ezequiel para dar vida aos ossos que estavam no vale? Não. Mas Ezequiel também sabia que o Senhor não precisava dele, mas ele obedeceu exatamente como o Senhor mandou. É um privilégio. E pela obediência dele, ele viu diante dos olhos dele o milagre se cumprir. Estou entendendo o mistério, Jesus.
E o exército que se colocou de pé, o Senhor falou comigo, eles se posicionaram. Porque eles estavam com fôlego de vida, mas eles poderiam ter ficado sentados. Mas a Bíblia não fala que eles ficaram sentados. A Bíblia vai dizer que eles se colocaram em pé, se posicionaram. Tá faltando posicionamento. Aí às vezes a gente fala assim, Deus usou um vaso para falar que tem um chamado comigo, mas a gente não se posiciona. Deus falou que eu ia louvar, mas não faz uma aula de canto. Mas eu não tenho dinheiro para fazer aula de canto. Gente, eu acompanho o Thiago Garcia no TikTok. Ele ensina várias coisas. Ali já dá para vocês se encaminharem. Deus falou que eu ia pregar que nem a Camila Barros, mas não abre a Bíblia, só abre a Bíblia no domingo no culto. Intimidade com o Senhor não se faz em 2 horas de culto não, tá? É vida. É todo dia, é todo dia. E outra coisa, não pense que você tem intimidade com o Senhor vai falar com você o tempo todo. Não vai não, ele tem o que fazer. Ele fala com a gente quando é necessário. Às vezes ele vai falar com a gente só para chamar a nossa atenção. Mas é assim. Então, não vai achando que... porque o Senhor falou que eu ia ser missionária. Não fala com o vizinho do lado. Dá mau testemunho dentro de casa. Assim fica difícil. O Senhor, ele nos chama, mas ele quer que a gente se posicione. Não tem gênio forte para servo do Senhor. Tem que aprender a pedir perdão. Tem que aprender a liberar o perdão. Vocês estão entendendo? Eu estou entendendo o que o Senhor está falando comigo. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando com vocês. Porque é muito bom falar em língua. É muito bom marchar. Mas Jogar na terra é muito bom. É muito bom. Mas não e é estender tudo. a mão para quem precisa? Será que a gente consegue? Para aquela pessoa lá que foi lá e tocou na nossa ferida e vem pedir ajuda, será que a gente vai conseguir ajudar? Ou a gente vai falar assim, não, você lembra o que você fez comigo? Agora aguenta. Será que o Senhor se agrada disso? Porque na minha Bíblia, eu não sei na de vocês, na minha Bíblia diz que a vingança é do Senhor. Não é nossa. O Senhor já está me levando já para outro lado. Ele nem tinha falado isso comigo durante esses dias que eu estou estudando, não. A vingança não provém do Senhor. Ele não se agrada. Se ele que pode julgar, não julga. Se ele que pode se vingar, não se vinga, quem somos eu e você? Às vezes, foi o que... acho que foi Glória que falou aqui uma vez. Às vezes a gente, podendo ajudar a pessoa a se levantar, foi no esmagados. A gente está matando o nosso irmão do lado. Porque a gente não faz parte da panela, mas a gente também está se calando. Portadores de uma promessa. A gente foi portador de uma promessa. A gente está fazendo acepção de pessoas. Vocês sabiam que fazer acepção de pessoas para Deus é a mesma coisa que cometer um assassinato? É a cisterna mata. Por quê? Porque se você se fez acepção, não gosto daquela pessoa ali, deixa ela longe de mim. Às vezes aquela pessoa ali está precisando de um abraço que vai vir de você, você não deu e ela morre espiritualmente. Ela precisa de uma palavra que vai sair da sua boca, você não quer falar porque, não fui com a cara dela, e aí ela morre espiritualmente. E o Senhor vai cobrar de quem? De mim e de você. Então, que nós venhamos vigiar, que nós venhamos falar, Senhor, trabalhe em mim, me muda, e permitir que o Senhor realmente faça a mudança nas nossas vidas. Porque eu sei quem eu era antes de Cristo. Eu tenho o costume de falar para as meninas, eu não sou de berço evangélico, Glória é de berço evangélico, eu não sou. Eu fui criada na igreja católica, para vocês terem uma noção de onde o Senhor me tirou. A minha família é espírita. Então, assim, eu pedi ao Senhor para me mudar e permitir que Ele me mudasse. Eu tenho o costume de falar para todas as minhas amigas que o Senhor me deu. Eu falo assim, elas ficam assim, amiga, você é tão assim, você é tão assada. Eu falo, gente, não tem nada que preste em mim, não. O que tem de mim, de bom em mim é Cristo. Se tirar Cristo, não sobra nada. Não sobra nada.
Então nós temos que ter essa consciência. Nós não somos bonzinhos, não. Quando lá no Novo Testamento, alguém, eu não me lembro, eu sou muito ruim de gravar as coisas, por isso que eu anoto. Eu não me lembro quem foi. Alguém chegou para o Senhor, para Jesus, e falou assim: bom mestre. E Jesus falou: por que me chamas bom? Bom é meu Pai que está no céu. Então, se até Jesus falou que bom é Deus que está no céu, eu vou ficar falando que eu sou boa, eu sabendo quem eu sou na minha carne? Sabendo que quando alguém faz comigo alguma coisa, minha vontade é revidar, aí eu corro pro Monte das Oliveiras e falo: Senhor, me ajuda. Minha cara. Me ajuda. Jesus, segura na minha mão, não deixa eu cair, não. Então, que nós venhamos aprender nessa passagem aqui, da profecia do Vale dos Ossos Secos, a nos posicionarmos perante o Senhor, que nós venhamos buscar intimidade com Ele todos os dias. A intimidade com o Senhor a gente busca todos os dias, para nós possamos estar com nossos ouvidos atentos ao que Ele quer falar. Não é só a gente falar. A gente falou, agora vou sentar aqui, Senhor, vou sentar aqui, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. E esperar, não é ficar 5 minutos, o Senhor não falou, levantar. Não, senta e espera. Porque a gente tem tempo para ficar o dia todo no telefone. A gente tem tempo para ficar o dia todo assistindo série. A gente tem tempo para sentar para assistir novela. Eu não assisto novela, já assisti muito. Hoje em dia eu não assisto mais. Aí, para o Senhor falar, tem que ser na hora que a gente quer, não é na hora que Ele quer. Não, tá errado. Nós precisamos sentar e esperar o Senhor falar, ouvir o que Ele tem para falar e colocar em prática. Obedecer aquilo que Ele está mandando a gente fazer fielmente. Não importa a quem, não importa o que, mas nós precisamos fazer o que Ele está mandando. Desde o momento que nós aceitamos ao Senhor, que Ele nos aceitou, que nós levantamos a mão e falando: Senhor, eu quero. Oi. Acabou o livre-arbítrio. A gente não faz mais o que a gente quer, não. A gente faz o que Ele quer. Nós fazemos o que Ele quer. É. E não é por, como se fala, moeda de troca. Ah, vou fazer isso aqui para o Senhor me dar. Não, Ele dá se Ele quiser. Ah, eu vou no culto para receber minha bênção. O culto é para ofertar adoração a Ele. Ele dá pra gente se Ele quiser. Meu Deus, é isso. Amém? Até aqui o Senhor me deu. E continue orando por mim, pela minha família. Nós carecemos das orações de vocês. Tá bom? Bruna, Deus te abençoe. Amo vocês. A palavra de Bruna é a palavra de correção, minha filha. Cada um Jesus usa em um mistério. Tá entendendo? Por isso que dói diferente, Bruna. Exatamente. Sabia? Cada um carrega uma mensagem. E para quem carrega a mensagem de correção, a dor é diferente. Eu sei. Eu sei o que é isso. Fica tranquila que tu não tá só, não. O céu é o teu respaldo e a tua segurança. Deus te abençoe. Amém. E te prepara, fica se preparando, dorme num azeite. E quanto menos espera, eu digo: Bruna, tal dia, é contigo de novo. Amém. Deus te abençoe. Inclusive, a Erika entrou. Eu tava falando, eu não consegui falar para não te atrapalhar. Ela disse: que blusa linda. Falou da tua blusa. Tá vestindo um manto. Oi, gente. Bruna tá vestindo um Nations. Agora não sou eu fazendo a propaganda, não, minha filha. É a cliente usando. Virou meu uniforme, tá? Preciso urgentemente de outras. Eu tô aqui, olha, com o pedido disponível. Beijo, Bruna. Beijo. Deus te abençoe. Mentira que eu não sei sair. Minhas meninas, receberam a palavra? Minha filha, eu gosto de Jesus porque ele sabe falar, entendeu? Ele corrige a gente bem direitinho. A Bruna disse algo, ela leu em Ezequiel, né? Só reiterando o versículo 1, quando diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito do Senhor me levou
a um vale que estava cheio de ossos. Bruna falou sobre o vale, a situação do vale, que não tinha vida, que tinha desordem, que estava em uma situação que era aquela situação que a gente olha e diz, não tem jeito. Mas o que me chamou a atenção é que foi a mão do Senhor que levou o profeta e colocou naquela situação. Foi o Senhor que te levou e te colocou nessa situação. Tu está entendendo? E diante da situação que Ele coloca, tu precisa estar disposto para obedecer o que Ele manda você falar. Michele, entra em contato comigo no direct que eu te mando o link do meu WhatsApp. Tu pode pedir tua camisa. Esteja disponível para obedecer, porque existe um comando de Deus dentro do vale. Você não abre a boca para verbalizar o que você quer dizer. Você precisa ouvir primeiro. A mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito do Senhor me levou a um vale que estava cheio de ossos. Bruna falou sobre o vale, a situação do vale, que não tinha vida, que tinha desordem, que estava em uma situação que era aquela situação que a gente olha e diz, não tem jeito. Mas o que me chamou a atenção é que foi a mão do Senhor que levou o profeta e colocou naquela situação. Foi o Senhor que te levou e te colocou nessa situação. Tu está entendendo? E diante da situação que Ele coloca, tu precisa estar disposto para obedecer o que Ele manda você falar. Michele, entra em contato comigo no direct que eu te mando o link do meu WhatsApp. Tu pode pedir tua camisa. Esteja disponível para obedecer, porque existe um comando de Deus dentro do vale. Você não abre a boca para verbalizar o que você quer dizer. Você precisa ouvir primeiro. Como Bruna falou aqui, repita o que Deus mandou, fale o que Deus mandou, independente se a palavra é dura, se alguém vai gostar, se não vai. Repita fielmente o que o Senhor mandou. E o resto, o Deus que manda é fiel para se responsabilizar. Nem todos os dias é uma palavra de aconchego, de afago. Tem dias que a palavra é dura, é pesada, vai doer, vai ter gente que não vai querer ouvir, vai ter gente que vai entronchar a boca. Mas o importante é você agradar quem lhe chamou. Quem lhe chamou se responsabiliza. Ontem eu terminei a live e eu disse, Jesus, que palavra foi essa que o Senhor me deu? Tenha de misericórdia, porque a visão que eu via diante de Deus era um alumínio recebendo pingos constantes. Assim, ó, um barulho assim, que incomoda. E o Senhor dizia que iria fazer isso na cabeça de alguém através daquela palavra. Aquela palavra ia ficar pingando na cabeça de alguém como gotas em alumínio. Eu disse, Jesus, tenha de misericórdia. Ele disse, tá pingando. Gente, é uma responsabilidade grande. E o Senhor, Ele sabe quem manda, por que manda e como manda. Então, só obedeça. Esse exército que Bruna acabou de falar, esse exército somos nós. É um exército que vai se levantar posicionado e com vida. E é um Deus que trabalha colocando tudo no lugar. Tu entende? Bruna trouxe aqui, o Senhor estava falando comigo enquanto ela estava falando. Quando ela disse, entenda que foi de dentro para fora. É o que Jesus está fazendo com a gente. Você está percebendo sua vida mudar? Você está percebendo seu comportamento mudar? A palavra está entrando e você está mudando. Está percebendo? É o Senhor colocando as coisas no lugar de dentro para fora.
Jesus está fazendo. Tu tá entendendo o que está acontecendo contigo? É o que tem acontecido comigo. Jesus está colocando pé, nevo, né? Tudo direitinho, como ele fez com Ezequiel. Vem o nevo, vem a carne, vem a pele e vai se formando. Quando a estrutura estiver formada, ele vai soprar o Espírito Santo dele para te colocar de pé. Por quê? Porque quando Jesus chama, ele sopra a vida. Isso, Bruna. Bruna está dizendo, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne. E quando ele sopra a vida, é para ele te mostrar. Quando eu te levanto, eu te dou vida, que é o teu sustento, é vitalício. Não é algo que retrocede. Eu não vou te dar carne, te dar pele e te deixar um cadáver para retroceder novamente. Eu vou te cobrir e vou te dar vida para se levantar e ter funcionamento e ter movimento. Tu entende? Não é nada pela metade, não. Foi o Senhor quem te colocou nessa situação. É Ele que está gerindo, regendo, colocando tudo no lugar. Apenas se disponha. Entende? Vai se levantar um exército forte aqui. Um exército disposto a levantar outras mulheres. Se posicione. A levantar outras mulheres fortes, que abrem a boca, que propagam a palavra. Ah, gente, tem um louvor de Samuel Mariano que diz assim: no vale, ou tu é osso, ou tu é profeta. Eu quero te dizer, eu quero te perguntar, quem é você nesse vale? Você tem sido osso ou você tem sido profeta? Todo mundo tem um vale. Agora resta a gente identificar. Jesus, hoje eu sou osso. Jesus, hoje eu sou profeta. Agora, quem é profeta hoje já foi osso. Tu entende? Deus levanta o profeta do meio do vale. Deus levanta um profeta de pé e forte, mas antes ele já foi osso que precisou ser levantado. Então, se tu hoje é osso, tu precisa olhar para quem está de pé e dizer assim: o meu futuro é esse daí. Hoje eu sou osso, mas eu vou me levantar e amanhã eu vou ser profeta. Tu entende? Vai ter alguém deitado ali, como o povo de Israel, que alguém olha e não dá nada. Aí Jesus está precisando da tua disponibilidade para abrir a boca e repetir a palavra. É isso, Carmen, coisa linda. Abre aí o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 33. João 8:34. Eu lhes digo a verdade, Jesus respondeu. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Vocês estão entendendo? Vocês lembram da mensagem de ontem? E hoje é só rememorando a mensagem de ontem, para que a gente entenda. Ainda era um diálogo dos fariseus com Jesus, do povo, dos judeus com Jesus, e Jesus falou sobre pecado e eles disseram que não eram escravos do pecado. Eles não estavam reconhecendo a escravidão que eles estavam vivendo. Amém, Ivonete? Mas aí, Jesus diz assim: todo que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro da família, ou seja, quem vive no pecado não é herdeiro. Quem vive no pecado não é filho. Quem vive no pecado é escravo.
É uma verdade que dói, mas cura. Se você viveu no pecado até hoje, o Senhor te convida a assumir isso e dizer: me tira desse estado de pecado, Jesus, e me traz para uma nova realidade de filho, porque o filho, ele faz parte da família para sempre, mas o escravo, ele vai ser colocado para fora. O escravo vai ser expulso da casa a qualquer momento. Se tu acha que a tua vida de pecado, de um pé na igreja, um pé no mundo, se tu acha que essa tua vida que não se firma na palavra, que não se firma em Deus, tá tudo bem assim, né? Tá tudo bem, vai permanecer assim, e não sabe como sair, não sabe o que fazer, ou já se conformou, aí o Senhor te trouxe aqui para te dizer: fica sabendo que essa condição de escravo é temporária, porque logo, logo o escravo é colocado para fora da casa. Isso nos faz lembrar, me faz lembrar de um louvor que diz assim: a porta da graça aberta está, mas eis que em breve ela se fechará. E quando a porta da graça se fecha, quem é escravo não entra. Quando a porta da graça se fecha, quem é quase crente fica do lado de fora, vai ser convidado a sair. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, porque tu era quase crente. Tu frequentava culto, tu esquentava a cadeira, tu ocupava lugar, tu entende? Mas tu não se rendia, tu não era filho, tu não renunciava a pecado. E aí a porta se fecha e quem não é filho, quem é filho fica para sempre. Senta na mesa, desfruta das bodas. Mas quem é escravo? Quem é escravo recebe um tapinha nas costas, assim, ó. Levante. Levante daí, esse momento agora é dos filhos. E eu vou para onde? Seu tempo acabou. Ô, gente... O morno, ele vomita, né, lindo? Isso. Até quando? Até quando vai se conformar em ouvir as palavras, ouvir os louvores, esquentar os bancos, volta para casa, não se decide, acha bonita, até chora, mas não se rende, não se entrega? Aí a Bíblia está dizendo: está acabando o tempo. Tu sabe que existe um tempo que o escravo, ele é colocado para fora. Saia dessa inércia espiritual onde você está se permitindo ser escravo. Até quando vai ser escravo? Até quando? A porta da graça está aberta e o Senhor está te convidando: vem, vem. Mas tem um tempo, é isso, tem um tempo que a porta vai se fechar e só fica dentro quem é filho. Quando você faz uma festa na sua casa e você chama vários convidados, né? Mas quando a festa termina, eu quero trazer essa análise para tu entender. Tu tá fazendo uma festa de aniversário para os teus filhos e os coleguinhas deles vêm, mas partiu o bolo, acabou a festa. Independente, pode ser o mais íntimo de todos. Quando dá a hora de cada um ir para sua casa, meu amigo, nesse momento é tchau e benção. Cada um tem que ir para sua casa e só fica dentro de casa para dormir os filhos. Só fica os da casa. Deus está dizendo para alguém: eu te convido hoje a entrar na arca. Sai dessa situação de escravo, porque o tempo está acabando. O Senhor está voltando, raiando das nuvens. E quando Ele raiar das nuvens, meu amigo, só entra na arca. Só entra na arca crente disposto, quem é filho. Não é todo mundo, não é de todo jeito, não. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Eu só descanso à sombra do Onipotente. Eu só desfruto do cuidado de estar dentro da arca. Eu só durmo na casa que aconteceu a festa. Se eu habito nela, tu entende? Se eu saio dessa realidade de escravo e eu começo a aceitar que o Senhor me chamou para ser filha. O Senhor me chamou para uma realidade diferente. O Senhor me chamou para viver o novo, o extraordinário. O Senhor não me chamou para mendigar, não. O Senhor não me chamou para um estado passageiro, não. Porque o mundo, eu quero te dizer o que é que o pecado faz com você. Enquanto você tá nova, tá novo, né? O mundo quer você. Quer. Ele quer tua vida, tua saúde, tua disposição, tua beleza, o teu corpo bonito, quer. O mundo quer para vender, para expor, para oferecer, né? Para servir de manobra do diabo. Ah, porque é bonitinha, bonitinho, tá novinho, tá novinha. Ah, que corpinho bonito, né? Tá linda. Não, deixa pra ir pra igreja quando ficar velha. Aproveita tua juventude. Vai fazer o que na igreja com aquela roupona grande que cobre tudo? Porque o mundo diz o que é bonito tem que ser mostrado. Aí o Senhor tá te chamando aqui pra te dizer: consciência de escravo. Porque o inimigo vai usar. Daqui a pouco ele mesmo vai dizer: quero você, mas não, já deu o que tinha de dar. Já usei, já abusei, já fiz o que eu queria fazer. E o Senhor está dizendo: o que eu tenho para você é o cuidado de um jardim fechado. Você é jardim fechado, você não é parque de exposição do inimigo, não. O Senhor tem para você o cuidado de um pai tem com o seu filho. Tá entendendo? Ah, porque na igreja, veja o que é que o inimigo faz com a mente da gente. Não, tu é bonita, tu é nova. Tem muito que mostrar. Quem não quer receber elogio? Aí Satanás usa as setas dele para elogiar. Que roupa grande é essa? Que roupa folgada, tá parecendo uma velha, né? Ah, meu amigo, Jesus está falando. E tá usando você como escravo, exposta, né? Dizendo que tá bonito. Olha aí. Que tá bonito, é assim mesmo. E tu vai caindo, e tu vai deixando, e tu vai se entregando, e tu vai se expondo. Eu quero te dizer o final dessa história. O final dessa história é um futuro destruído. É você totalmente magoada, machucada e vulnerável. Porque Satanás usa o teu corpo. É isso mesmo, eu tenho que falar do jeito que Jesus está mandando. Satanás, ele lança o prato, tu se alimenta, ele usa o teu corpo, ele expõe a tua vida, ele destrói tuas emoções, ele acaba com o teu caráter. Tu entra em vales que tu nunca pensou que ia entrar. Tu se submete a entrar em situações de humilhação que tu nunca pensou. Tudo isso aconteceu porque tu era nova demais para estar se vestindo como uma velha. Nova demais para estar no meio dessas irmãs, desses crentes. Esses crentes é tudo cafona. É o que Satanás fala. Retrógrados. Não, menina. Vem para a modernidade, porque o mundo oferece assim, os pratos de Satanás é modernidade. Os crentes não, eles sabem nem o que eles estão falando. Aí tu olha, não, sinceramente, o Senhor está te dando a oportunidade de abrir os olhos hoje e olhar o que é viver com Cristo. Sabe o que é viver com Cristo? É tu não sentir a necessidade de se expor para se sentir bonita e completa. Tu sabe o que é viver com Cristo? É tu se sentir preciosa sem precisar expor o jardim que você é para precisar receber elogio. O Senhor está dizendo: você é jardim fechado.
cuidado, regado. Você é preciosa, eu tenho ciúme de você. Tu entende? Jesus está dizendo, você é linda. Eu fiz você linda. Seu corpo é lindo. Cubra ele para o presente que é o casamento que eu vou lhe dar. Cubra ele para o tempo certo. Você tem valor. Satanás quer tirar seu valor. Satanás quer tirar o brilho dos seus olhos. Satanás quer lhe usar e lhe entregar. E daqui a pouco ele mesmo vai lhe jogar. Porque ele mesmo que lhe usou não vai querer mais. Porque Satanás faz isso. Tu estás entendendo? Aí é quando você vem quebrada, moída, machucada, envergonhada, como minha mãe fala, passada na gema e na gorda, né? Para entrar na presença de Jesus envergonhada, e a misericórdia te cobre, te envolve, te refaz. Mas o Senhor está dizendo para alguém aqui, enquanto é tempo, se cubra. Se cubra enquanto Ele está te dando oportunidade de não cair. Volte enquanto não caiu, antes que o teu coração esteja tão machucado. Antes que você tenha passado por situações de tanta exposição e humilhação. O zelo do Senhor está te visitando hoje para te dizer: ainda há tempo de refazer a rota. Ainda dá tempo de sair do jugo da escravidão do inferno. O Senhor não te chamou para isso. Não, você é linda. Diante de quê? Por que é que você está pesando a sua beleza no elogio do mundo? Pergunta ao Espírito Santo, que carência é essa que você precisa que os seus amigos mundanos, que as suas amigas mundanas no padrão do mundo, abram a boca para dizer que você tá bonita e você bota uma roupa mais apertada, que expõe o teu corpo para poder receber elogio. E Jesus está dizendo assim, tu estás querendo um homem de Deus, mas tu não estás se comportando como uma mulher de Deus. Tu estás querendo uma mulher de Deus, mas tu não se comporta como um homem de Deus. Isso não é só nas vestes, na fala, na conduta, no comprar e pagar, tu entende? Como é que tu pode exigir algo que tu não estás disposta a entregar? Que desespero é esse? Não, o Senhor está falando com alguém, como um pai fala com um filho para dizer: você tem valor. Vista-se como alguém que tem dono, como alguém que tem valor, como alguém que se valoriza, que sabe de onde vem e para onde vai. Ah, Glória, porque eu preciso fazer isso, porque a minha idade já passei da idade, então eu vou insistir, eu vou conversar mais do que eu deveria, eu vou dar atenção mais do que eu deveria, Jesus está dizendo, esse é o primeiro sinal de que não é o que eu quero para você. Porque você não precisa entrar no molde do mundo, sabe? Para casar, para conseguir um casamento. Porque quando Deus está no negócio, tu não precisa se moldar ao mundo para conseguir um casamento, não. Deus tem alguém preparado para lhe entregar quando você estiver pronta para receber. Se o Senhor, Ele falou que você vai casar, você não precisa correr atrás, não. O Senhor vai lhe apresentar alguém, mas primeiro Ele vai lhe preparar para receber alguém, porque tu não pode ser perdição para ninguém e ninguém vai ser perdição para você. Tá entendendo? Não precisa se expor, não precisa querer aparecer, querer se apresentar, querer agradar demais, querer fazer convite, botar o carro na frente dos bois. Ah, Glória, porque os homens de hoje em dia, se a gente não chegar, eles não chegam. Como é a história? E Jesus mudou o padrão. Quer dizer que Jesus mudou o padrão dele. Quer dizer que Jesus, ele mudou a forma de trabalhar. Tu tem que se apresentar.
Eu ainda acredito em um Deus que trabalha na terra do mesmo jeito que ele trabalhou com Esther. Quem apresentou Esther para o rei foi Deus. Tu entende? Colocou Esther dentro do palácio foi Deus e fez o rei achar graça aos olhos dela. Ainda que no meio de muitos. Jesus está mandando falar nessa nuance e ele sabe por que é. Se cubra. Se cubra. O Senhor vai fazer alguém olhar para você e achar você linda, toda cobertinha, modesta, bem vestida, composta. A tua beleza não é as curvas do teu corpo, não é a tua perna do lado de fora, não é o teu decote aparecendo V, não. A tua beleza não consiste nisso. Tu entende? O que o Senhor tem para você, quem o Senhor tem para lhe entregar, vai olhar para você, vai olhar para o seu rosto, vai olhar para o seu sorriso e vai dizer: você é linda, sem precisar ver o seu corpo. Tu entende? O Senhor, ele conta com mulheres, tu entende? Que conseguem guardar o que é precioso, o jardim fechado, para entregar na hora certa, a pessoa certa e sem decepção. Tu estás achando que Jesus está nesse negócio de namora com um aqui hoje, não deu certo, aí namora com outro hoje, aí não deu certo, daqui a pouco tu namorou com 15. Não, Jesus não está nisso não, gente. Que desespero é esse? Que bagunça é essa que Satanás está dizendo assim: não, vai, até uma hora dá certo. E é assim, uma hora dá certo. Você é jardim fechado de Deus. Em nome de Jesus, abra os olhos. Abra os olhos, porque é melhor estar só com Jesus do que estar conversa com uma aqui, beija uma aqui, conversa com uma aqui, beija outra aqui. Daqui a pouco, minha gente, sinceramente, quando chegar o homem de Deus, que Deus disse que era o teu, quando ele sentar na mesa e disser assim: minha namorada é aquela ali, aí todos os da roda vai dizer assim: já beijei, olha, eu vou falar do jeito que Jesus mandou. Já conversei com ela, já levei ela em casa, já lanchei com ela. Tá entendendo? Se guarde. Se guarde em nome de Jesus. Recalcule essa rota. Em nome de Jesus. Tá no jugo do pecado. Tá sendo escrava de elogio de homem. Tá sendo escrava, tá se vestindo assim porque quer receber elogio. E o Senhor tá dizendo assim: cuidado. Cuidado. Tá se expondo. Tá envergonhando o evangelho, tá envergonhando meu nome. Vai ter consequência para esse desespero. Em nome de Jesus, a graça tá alcançando alguém para trazer uma consciência para você. Meu Deus, o Senhor vai trazer quem Ele disse que iria trazer. Você não precisa se oferecer, você não precisa se expor, você não precisa, de verdade. Jesus te ama tanto, Jesus tem tanto zelo pela tua vida, Jesus tem tanto cuidado em você. Tá entendendo? Jesus não te chamou para isso. O tempo tá findando, a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. E quem não estiver na direção, não sobe. Não sobe. A Bíblia vai dizer que Jesus disse: porque se o Filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Quando a gente conhece Jesus de fato, quando a gente sabe quem é Jesus. Tô lembrando agora, viu, Alexia? Porque tu falou, porque senão nem ia lembrar. Quando a gente sabe quem é Jesus, a gente não precisa, Ele preenche a gente de uma maneira que a gente não depende de elogio de ninguém. A gente só depende da aprovação dEle.
A gente não faz nada para aparecer, porque a gente só faz para obedecer a Ele. É uma liberdade tão grande, tão linda, tão linda, tão grande, que a gente se sente bonita, independente. Ah, Glória, que blusa grande é essa? Eu não gosto de blusa grande assim, não. O problema é teu que tu não gosta. Eu gosto. Eu não tô aqui para expor nada e fazer ninguém ver nada. Eu não. Eu estou aqui para agradar quem me alistou para a guerra. E ele tem para mim um padrão. Tu entende? E é isso. Jesus está querendo falar nessa nuance, minha gente. Eu tenho que falar o que ele está mandando falar. Se pois o Filho te libertar, conheça Cristo. Conheça Cristo a ponto de você não fazer nada para agradar o que as pessoas querem ver, para sentar nessa rodinha dessas amigas que tu sabe que o Senhor não tá se agradando dessa amizade, mas tu quer entrar no padrão delas porque ela disse que você tá se vestindo igual uma velha. E aperta mais essa roupa, sobe mais essa saia, folga mais essa calça. E tu sabe qual é o padrão que Deus tem pra tu, mas tu tá querendo entrar na aprovação delas. Tá precisando conhecer Jesus, tá numa dependência emocional que não tá agradando. Essa dependência emocional vai te levar pra longe do altar. E a distância do altar te faz perder o céu. Tu entende? É melhor estar nos padrões de Jesus. É melhor andar como Jesus quer que você ande. Deus tem um particular com cada um. Tem gente que ele deixa usar calça e tem gente que ele não deixa. Tu entende? Eu posso usar e tem gente que a igreja permite e Deus não quer que use. E aí? Tá linda do mesmo jeito. Tem gente que Deus deixa usar brinco e tem gente que Deus não deixa usar. Tá entendendo? É ciúme, é particular. Tem coisa que vira Deus no coração da gente. Então, se é para sentar no trono do teu coração e te afastar do altar, Ele não vai deixar. Ele limpa. Se pois o Filho te libertar, tu vai ser livre. Os fariseus continuaram falando: nosso pai é Abraão. E aí Jesus disse: se o pai de vocês fosse Abraão, vocês iam seguir o exemplo dele, vocês iam crer em mim. Vocês estão falando da boca para fora, vocês nem conhecem Abraão. Meu Deus. E aí eles dizem: não somos filhos ilegítimos, o próprio Deus é nosso verdadeiro pai. E Jesus diz: se Deus fosse seu pai, vocês me amariam. Ou seja, se Deus fosse para vocês quem vocês dizem que Ele é, vocês obedeceriam. É tempo de recalcular a rota e ver: será que eu estou servindo a Deus exatamente como eu devo seguir? Será que Ele tem sido meu Deus de fato? Será que eu tenho obedecido como eu devo obedecer? Por que é que eu estou me moldando nos padrões do mundo se eu abro a boca e digo que eu sou serva de Cristo? É tempo de recalcular a rota e ver: será que eu estou andando para agradar a Deus ou para ser aceita nessas rodas? Tu entende? E o Senhor diz... Jesus diz assim: pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. É muito bom a gente ler a Bíblia e se colocar no lugar do perseguido, né? Do inocente. Coisa difícil é olhar para a palavra e se colocar no lugar da multidão que está ouvindo Jesus dizer que o pai é o diabo. Gente, vamos pensar na nossa conduta, onde é que a gente tem andado e onde é que está o padrão, porque se eu estou fazendo o que desagrada a Deus, logo eu estou fazendo o que agrada o diabo. Tu entende? Meu Deus do céu. E ele diz sobre a mentira: sempre odiou a verdade. Não há verdade nele. Quando ele mente e age de acordo com seu caráter, pois ele é mentiroso, é o pai da mentira. O que é que a gente está falando? A quem a gente está agradando? Minha gente, isso é um ponto tão importante. Se Jesus é a verdade, eu sigo Jesus, eu ando com Jesus, eu vivo com Jesus. Logo eu preciso entender que se eu ando com Ele, eu falo que agrada a Ele. Eu vivo da forma que agrada a Ele. Eu estou no 47 nesse momento.
eu obedeço a Ele, eu sou discípula dele, eu sou reflexo dele, uma carta viva dele. Logo, a mentira não tem vez na minha boca, a cobiça, a inveja, tu entende? O disse-me disse, a meia verdade, não. Eu falo a verdade. Eu preciso ser quem o Senhor me chamou para ser. Não tem condição de, na mesma frase que tá o servo de Deus, tá o mentiroso, não. Ou tu é servo ou tu é mentiroso. Tu entende? Meu Deus do céu. Vamos caminhando. Quando a Bíblia diz que, aqui no finalzinho do 58, eu vou falar exatamente como o Senhor está queimando no meu coração para falar. Eu ia vir rememorando os outros temas, quando ele fala sobre a glória, sobre o reconhecimento, mas tudo isso Jesus já falou com a gente e ele está fazendo meu coração queimar nesse 58. Eu lhe digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Eles se apegavam a pessoas o tempo todo. O nosso pai é Abraão, sabe? E o Senhor estava dizendo assim para eles: antes de Abraão existir, eu já estava aqui. E o Senhor diz assim para a gente: para de se apegar a essas coisas, porque eu vim antes delas. Eu conheço o teu passado, o teu presente, e eu sei o teu futuro. E é por isso que eu tenho autoridade de te corrigir, porque eu estava lá antes de você estar. Antes de Abraão, quem é referência para você se levantar, eu já era. Tu entende? Quando Jó abre a boca e faz milhares de perguntas, centenas de perguntas para Deus, e Deus deixa ele perguntar. Aí Deus se levanta e diz assim: ô Jó, agora sou eu quem vou te perguntar. Cinge os teus lombos como um homem, porque agora sou eu quem vou te perguntar. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Onde estavas tu quando eu coloquei ferrolho no mar? Onde estavas tu quando eu fiz as cabras montanhesas subir as montanhas, Jó? Onde estavas tu quando eu botei o firmamento? Ô, minha gente, é o Deus que fala aqui. Eu era antes de Abraão. Abraão era e eu sou. Tu tá entendendo a diferença? Abraão passou e eu permaneço. Eu posso te corrigir porque eu sou. Não corre risco de eu perder o meu lugar. Quando tu estavas no ventre da tua mãe sendo gerada, eu já sabia por onde tu ia passar. Tu entende por que é que eu te corrijo? Porque eu sei que onde tu estás hoje, se tu não se corrigir e recalcular a rota, eu sei qual vai ser o futuro. E não é o futuro que eu tenho para você. Eu tenho para você vida em abundância, felicidade, cuidado, zelo, amor completo, casamento feliz. Eu não tenho para você uma vida de mágoa, de destruição e de lágrimas, não. É por isso que o Senhor diz: escape pela sua vida, saia desse laço de carne. Meu Deus do céu. Porque ainda antes que houvesse dia, eu sou. Eu conheço teu passado, teu presente e teu futuro. Ah, Glória, mas alguém disse que era de Deus. Aí Deus está dizendo assim: Abraão era e eu sou. Meu Deus do céu. Alguém pode dizer em nome do Senhor sem ser o Senhor. E o Senhor está dizendo: escape pela sua vida. Porque o eu sou fala com você hoje. Meu Deus do céu. É cuidado de Deus dizendo para alguém: eu não estou nesse negócio. Tu sabia que depois que se firma uma aliança de casamento, é vitalício? Jesus não tem para você uma vida frustrada e um divórcio, não. Existem marcas tão grandes de um casamento frustrado. Deus está mandando dizer isso para alguém. Encerre hoje isso. Coloque um ponto final nesse laço de carne, porque é bonitinho. Porque, tá vendo? Alguém botou: eu me divorciei e me arrependi. Porque fala tão bonitinho. Parece que é um homem de Deus, só parece.
Escapa pela tua vida. Escapa pela tua vida. O Senhor tem mais. Fran, tu tá pronta, Fran? Meu Deus, tem misericórdia, Jesus. O Senhor não tem jugo de escravo pra você, não. É um pai conversando com as filhas dele hoje e dizendo assim: eu tô conversando com você. Antes que você seja frustrada, antes que você passe por um divórcio, antes que você passe por um luto, antes, para cantar, Fran, antes que você esteja em meio de dores tão grandes, o Senhor está falando com você antes. Está começando agora, pois é agora mesmo que Ele está falando. Escape pela sua vida, eu não estou nesse negócio. Meu Deus do céu. Vamos, Fran, cantar? Deixa Deus te usar. Glória a Deus. A gente tá num tempo, gente, que existe um imediatismo. As pessoas ficam perguntando: ainda não casou? Ainda não, mas ainda não tem ninguém. Isso vai gerando um desespero. E Jesus está dizendo: que pressa é essa, hein? Que pressa é essa? Que eu não tô com pressa. Tu nem estás pronta ainda. Como é que tu quer viver algo que tu não estás pronta ainda para viver? Por que é que tu quer mostrar a alguém que agora tu casou, tu tem alguém, sem estar feliz, sofrendo? Não é isso que Deus tem para você, não. É melhor esperar e viver a totalidade da promessa do que se precipitar e fazer igual a H, ficar fugindo para sair do sofrimento que entrou. Tá entendendo? Meu Deus do céu, cuidado, cuidado. Vou chamar a Fran aqui para ela louvar e a gente encerrar. É bálsamo depois de a chicotada. Jesus. Tem semana que a azorrague tá afiada, né? Cuidado, minhas meninas. Coisa linda. Cadê a câmera? Liga a câmera. Ai, peraí. Oi? Pai do Senhor. Tu estás bem? Tô melhorando. Tá bem com Jesus. Profetiza que tá bem. Louva, Fran, que enquanto tu louva o céu se move. Que cabelo bonito. Obrigada. Eu também fico admirando o seu na live. Eu fico assim, muito baixinho de glória. Dá lugar, Fran. Vamos louvar. Eita, Jesus. Deus, olha pra mim e questionam porque olhou do céu pra mim e me escolheu, mesmo como imperfeito como sou. Deus, mesmo que eu tente, nunca vou te merecer. Nada que eu cante para ti vai te surpreender. E mesmo assim te inclinas para receber. Por isso adoro, mesmo falhe limitado, te adoro. E é assim, te adorando, que melhoro, até o dia que serei como tu és. Sou imperfeito, não tenho em mim nada de extraordinário, mas teu perdão me lembra sempre do Calvário, onde me amastes, apesar de quem eu sou. Aleluia. Glória a Deus,
Aleluia. Deus, mesmo que eu tente ainda entender, nada que eu cante para ti vai te surpreender. E mesmo assim te inclinas para receber. Por isso adoro, mesmo falho limitado, te adoro. E é assim, te adorando, que melhoro. Até o dia que serei como tu és, como tu és. Sou imperfeito, não tenho em mim nada de extraordinário, mas teu perdão me lembra sempre do Calvário, onde me amastes apesar de quem eu sou. Teu Espírito me diz, não preciso compreender, não preciso mensurar, nunca foi por merecer, foi amor, foi teu puridor, se amor. E a mim só resta crer, aceitar e receber, te honrar e adorar, para um dia conhecer o amor, pois tu és o próprio amor. Por isso adoro, mesmo falho e limitado, te adoro. E é assim, te adorando, que melhoro. Até o dia que serei como tu és, como tu és. Sou imperfeito, não tenho em mim nada de extraordinário, mas teu perdão me lembra sempre do Calvário, onde me amastes apesar de quem eu sou. Sou imperfeito, não tenho em mim nada de extraordinário, mas teu perdão me lembra sempre do Calvário, onde me amastes apesar de quem eu sou. Onde me amastes apesar de quem eu